O senhor acha que esse caso Master vai piorar ainda mais a situação do Flávio? Vai, vai. Vai, e não só o Master, né? Eu acho que o Flávio ele tem uma gama de histórias mal contadas na gestão do governo do Rio de Janeiro, a relação dele com o Bacelar TH Joias, escândalo no INSS via Willer Tomás. Agora mesmo começaram a pegar os escândalos de rachadinha do irmão dele, isso vai acabar espirrando nele. O Flávio é muito cheio de encrenca, então é, espera-se, né, que vai acontecer essas coisas nas próximas semanas. O senhor mexeria no Bolsa Família? Lógico, tem que mexer. Um país, Como? uma região Nordeste que tem 40% dos domicílios no Bolsa Família é claramente um lugar que está doente. O senhor saiu do MBL, né? Aquele movimento que ficou bastante conhecido pelos protestos de ruas ali antes do impeachment da então presidente Dilma Rousseff do PT. E agora o senhor quer ser presidente. O que levou o senhor a tomar essa decisão, né, de disputar a presidência do Brasil? A gente tá lá, a gente tem uma imaginação de um país diferente que desde o início do MBL sempre teve presente na nossa cabeça. E minha função no grupo sempre foi um pouco diferente da dos porta-vozes mais famosos. O exemplo, Kim, acho que é a pessoa que sempre foi mais conhecida. Eu sempre fui um cara de apontar direções. Então, eu montei o grupo de trabalho do Livro Amarelo, que é basicamente o livro de propostas para o Brasil. Eu trabalhei na construção do partido, né? Quem coordenou a montagem do partido político, a missão, fui eu. Então, eu sempre tive um papel de liderança e um papel de imaginação. E quando eu escrevi com o nosso time o Livro Amarelo, eu comecei a entregar para as pessoas o que seria esse desenho desse Brasil novo que a gente gostaria de construir. Então, como assim, eu entrego uma imaginação e ao mesmo tempo eu sou líder, é natural que seja uma liderança para concorrer num mandato presidencial. Eu não imaginava que seria tão rápido, não imaginava que as pessoas quisessem que fosse eu. É, Mas eu sempre quis. Naturalmente, quem trabalha com política e que é idealista sempre deseja mudar o próprio país e fazer algo que transforme o seu país numa grande nação. Então, acho que era um caminho natural. Renan, pré-candidato, prazer falar contigo. Gabriel Máximo, aqui de Brasília. Eu queria perguntar: o senhor vem uma trajetória crescente nas últimas pesquisas, inclusive pontuou com 3%, agora na última pesquisa da Folha divulgada no sábado, mas ainda sem estar num patamar que seja competitivo a ponto de tirar um dos líderes dessa disputa, tanto o presidente Lula quanto o senador Flávio Bolsonaro do PL. Mas o senhor vem dizendo que acredita que isso pode ser possível. Como você pretende mudar esse cenário polarizado e chegar eventualmente ao segundo turno? Eu não acredito na Datafolha, né? Então, existem muitas pesquisas. Tem trackings que são contratados pelos partidos políticos, por bancos, instituições financeiras. A Quest tem tracking, a Atlas tem tracking. E eu me fio muito mais em pesquisas como as da Atlas. Por quê? Porque é a metodologia que vem acertando o mundo, ela costuma captar o avanço das tendências de maneira mais veloz. Na Atlas eu já abri uma distância para os governadores e estou buscando os 10%. Como fazer isso? Se eu busco os 10% e dado que Flávio Bolsonaro é um candidato inviável contra o Lula, haverá naturalmente uma migração de votos para o terceiro colocado viável no campo antipetista. Então é uma questão de demonstrar essa viabilidade, chegar nesses 10%. Eu comecei, né, com assim, no final do ano passado, quando meu nome começou a ser aventado como pré-candidato à presidência, ninguém acreditava. Então eu ultrapassei eles. Então, assim, não me. Minha ideia fixa é buscar esses 10% antes do começo das eleições em agosto. E aí o senhor sugere que ele, sendo um candidato inviável, votos migrariam para você. Só que você também vai precisar de eleitores bolsonaristas, né? Aqueles bolsonaristas raiz, não só o não bolsonarista. O senhor já chegou a falar que é o único candidato que disse que realmente o ex-presidente Bolsonaro praticou um golpe contra o Brasil. Como é que o senhor vai conquistar esse eleitorado aí, do qual você vai precisar bastante? O próprio eleitor do Bolsonaro, a gente precisa entender isso. Quando eu falo eleitor, a gente tem que separar eleitor antipetista de eleitor bolsonarista. São duas coisas diferentes. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. Essa é a primeira separação. O eleitor bolsonarista raiz, o famoso tiozão do Zap, não apenas ele acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe, a diferença é que ele concorda. Ele só acha que a nomenclatura não é essa.
Ele acha que o Bolsonaro estava fazendo uma libertação do Brasil contra o STF e tal. Então ele trabalha com, vamos dizer, ele trabalha com, ele sabe o que eu tô falando. Ele só acha que isso foi positivo. Ele acha que, poxa, que o Bolsonaro deveria ter ido até o fim. Esse eleitor raiz do Bolsonaro não dá mais de 10 a 15% do eleitorado total, mesmo. Não é, né, é uma questão demográfica. E aí existe um eleitor antipetista, especialmente entre os seus 30 a 55 anos, que toma decisões que são racionais e pragmáticas contra o PT. Esse eleitor ele é menos ideologizado no bolsonarismo. Então, esse eleitor dá para buscar. Sobre aquilo que você falou, acho que você está falando de um teto de 25%. Se eu chegar nisso, é que eu não acho que exista esse teto de 25%, mas se eu chegar nisso, eu derrotei o Flávio. Se eu bater 20 e poucos por cento, o Flávio não vai para o segundo turno. Então eu acho que é um processo, e as pessoas, eu volto a colocar, as pessoas vão fazer voto útil, e também existe uma outra coisa que tem que ser colocada em perspectiva na leitura eleitoral, que uma coisa é o número, quem você, diante de uma cédula, de uma pesquisa, você coloca ali, vou votar no fulano porque é o top of mind, é o primeiro nome que vem à cabeça. Ela não mede a adesão. A Atlas costuma medir melhor a adesão. Do tipo, quanto eu estou engajado na campanha desse candidato que eu estou sugerindo o nome. O quão eu estou querendo ajudar, quanto eu estou convertendo pessoas. Nesse sentido, a campanha do Flávio é uma campanha morta. É uma campanha de defesa, não é uma campanha de ataque. Ela não vai avançar sobre os outros eleitorados, ela tem que defender o que ele tem por conta do legado do pai. E esse tipo de campanha costuma perder. Para você vencer, você tem que ter uma energia de expansão. E não é o que está acontecendo ali. E o senhor acha que esse caso Master vai piorar ainda mais a situação do Flávio? Vai, vai. Vai e não só o Master, né? Eu acho que o Flávio ele tem uma gama de histórias mal contadas na gestão do governo do Rio de Janeiro, a relação dele com o Bacelar TH Joias, escândalo no INSS via William Tomás. Agora mesmo começaram a pegar os escândalos de rachadinha do irmão dele, isso vai acabar espirrando nele. O Flávio é muito cheio de encrenca, então é, espera-se, né, que vai acontecer essas coisas nas próximas semanas. Candidato, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente tem lido aí vários perfis sobre o senhor e observado, o senhor tem sido enquadrado como um pré-candidato liberal conservador, né? E tem uma crítica muito recorrente que o campo liberal tem uma dificuldade de traduzir as suas propostas em melhora concreta para aquela população mais pobre, né? Os mais vulneráveis. Como o senhor responderia a essa crítica, né? Do campo liberal não olhar mesmo para o setor mais pobre ali? O que o senhor pensa para essa população? Um exemplo bem claro disso, de que essa assunção é errada, é de que os países que mais reduziram a pobreza no mundo nos últimos 100 anos adotaram políticas que a gente pode chamar de liberais, a começar pela China, a começar pela Coreia. Os maiores, a Índia agora, estão dando um choque de capitalismo, um choque de mercado. Havia a China do Mao Tse Tung, e depois tem a China do Deng Xiaoping, e agora tem a China do Xi Jinping. A nova China, a China que está explodindo, é uma China pró-mercado. É uma China que se liberalizou, mesmo tendo um regime ele em si fechado. Como a Coreia do Sul cresceu? Qual foi o modelo da Singapura, que era um favelão? Então, claramente, políticas pró-mercado funcionam. E no Brasil, a melhor política social chama-se Plano Real. O Plano Real foi um exemplo de uma política social que mexeu na inflação, ajudou a debelar a fome. Então, eu não acho que essa crítica ela é uma crítica tola que a esquerda que gosta de trabalhar com luta de classes faz, do tipo, eles não estão olhando por vocês. Isso é meio vazio. E aí basta ver que, né, a gente vem adotando um caminho contrário há muito tempo, e o que o Brasil não teve foi aumento da renda per capita. A renda per capita do brasileiro não, assim, está estagnada. E se somar também a produtividade do brasileiro, que também ela diminuiu quando comparado com os seus competidores no mundo, mostram que o brasileiro perante o mundo empobreceu e perante a si próprio, perante os seus pares, continua na mesma porcaria. Então, adotar o caminho atual que é o erro. O senhor mexeria no Bolsa Família? Lógico, tem que mexer. Um país, Como? uma região Nordeste que tem 40% dos domicílios no Bolsa Família é claramente um lugar que está doente. Então a gente tem que partir do diagnóstico. Existe um modelo de incentivos na política brasileira em que o político é premiado se ele dá a coisa para a população. Eu não estou falando só do presidente, estou falando do deputado, do vereador, estou falando do prefeito. E não aumenta, não tem compromisso com o aumento da atividade econômica e tampouco com a consecução de políticas públicas que melhorem a formação daquele capital humano dessas cidades. Por exemplo,
A educação nos lugares mais pobres vai muito mal, saneamento básico vai muito mal, infraestrutura péssimo, atividade econômica nula. Mas se você der um Bolsa Família e empregar alguém dessa família, dessa pessoa na prefeitura, você vai girando o ciclo, que é o ciclo que a gente está vivendo há muitos anos. E é um ciclo que pode até ter, o PT pode ter criado isso no primeiro mandato do Lula, mas quem turbinou agora foi o Centrão. E o Centrão transformou isso num modo político que é insustentável. Então, nós temos que tirar fraudes do Bolsa Família, assim como do BPC. E a segunda coisa é, nós temos que levar para os municípios que estão tomados pelo Bolsa Família, nós temos que levar frentes de trabalho para que, especialmente homens e mulheres, mulheres sem filho, em idade para trabalhar, elas possam participar de frente de trabalho nas mais diversas áreas. Algumas trabalham com cinturão verde, o governo fazia áreas de cinturão verde. Por exemplo, no Nordeste, não existe o famoso cinturão verde que produz o hortifruti, que atende os ceasas e os mercados da região. Lá, sei lá, em João Pessoa, na Paraíba, eles vão comprar frutas e hortaliças que vêm de São Paulo, ou às vezes vêm de Anápolis. Vamos então ser um governo cinturão verde, trabalhando com o cenário, com as prefeituras, obras de recapeamento, obras urbanas, vamos chamar essa população para participar disso. Isso é necessário até para devolver a autoestima de pessoas que estão sem trabalhar há muito tempo. Tem lugares no Brasil que não tem atividade econômica. E o problema, a questão do Bolsa Família é uma questão muito complexa, porque você fala, ah, não, tem que tirar, corta. Tá, mas se você corta isso num município em que não há atividade econômica, aquelas pessoas vão morrer de fome porque não há atividade econômica nos municípios dela. Então, o foco nosso é exigir dos prefeitos, e aí a nossa lei de responsabilidade gerencial vai nessa linha, exigir dos prefeitos uma política muito clara de aumento de atividade econômica formal no município dele, e se ele não aumenta a atividade econômica no município dele, ou basicamente aumento de PIB, ele tem que ficar inelegível, porque esse é o principal indicador para medir que aquela cidade está se tornando viável, né? Se as pessoas não estão conseguindo sustentar, quer dizer que a cidade não é viável. É, e o governo federal atuar, e aí sim, em parceria com os municípios, para criar os meios para fazer essa transição. Agora, do jeito que está, não dá e não pode ser assim. Até porque existe uma questão de justiça. Alguém está pagando o Bolsa Família dessas pessoas. E, em geral, dado o modelo de carga tributária que nós temos, é outra pessoa pobre em outro lugar. Então, a pessoa que está no Bolsa Família, ela está sendo sustentada por um entregador aqui em São Paulo, ou em Brasília, ou em Salvador, ou um pequeno comerciante, ou uma mulher que é dona de casa, mas cozinha para fora e declara, e essa pessoa está pagando o Bolsa Família. Isso é essencialmente injusto. Isso é iminentemente injusto. Então, a gente tem que tirar o peso das costas de quem está trabalhando. O senhor tem se apresentado como antissistema, né? Então, assim, para aprovar coisas tão ousadas como o senhor pretende, o senhor vai ser obrigado a compor com alguns grupos, né? Vai ter que fazer alianças aí. De que forma o senhor pretende trabalhar nessas articulações? Eu pretendo fazer uma maioria precária. Quando eu chamo de maioria precária, é uma maioria tênue para aprovação de projetos de lei, né, fazendo uma composição com partidos que topem entrar no meu governo através da nossa agenda. A agenda que ganhou na urna é a agenda que ele vai assinar publicamente, ó, estou me comprometendo a fazer, se eu vou atuar, vamos supor, na área de segurança, que segurança é muito estratégica, eu não delegaria para alguém, mas na área de saúde, quero trabalhar então com você. Você quer? Não é para administrar FUNASA, não é para gastar emenda fazendo supostos hospitais em superfaturado. Não, é para executar esta política de metas com a gente e não é nada porteira fechada. Não existe, por exemplo, os quadros técnicos de todos os ministérios vão ser nomeados pela nova gestão. A gente vai fazer uma reforma de RH gigante no governo. A gente tem que trazer gente adaptada aos sistemas de meta na gestão pública e que trabalhe com tecnologia. Hoje a IA vai fazer uma revolução na saúde. Ah, o partido se comprometeu, quer colocar um gestor para participar do ministério conosco, para executar essas políticas políticas que ganharam a eleição? Bem-vindo, bem-vindo. Então eu quero ter uma maioria tênue para fazer projetos de lei, e para PECs que serão necessárias, aí o governo federal tem que entrar por convencimento para formar a maioria geral. Agora, o modelo atual de cooptação não dá. Não dá, não dá e não será feito. Pré-candidato, uma coisa. No sábado, o deputado Kim Kataguiri foi anunciado como seu futuro ministro de reforma do Estado. Vai funcionar ali como um superministério, como ele mesmo disse, com interlocução com Casa Civil, outras pastas de um eventual futuro governo seu. E aí eu queria lhe perguntar se já há outros nomes para a equipe econômica e se o senhor pretende manter o formato atual de vários ministérios dessa equipe econômica, Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento, ou se vai aglutinar tudo em um superministério, como foi, por exemplo, o Ministério da Economia do governo Bolsonaro. Eu jamais mudaria o nome de ministérios tradicionais, tá? Ministério da Fazenda tem que ser Ministério da Fazenda, porque historicamente é Ministério da Fazenda.
Mas o superministério do Kim é um ministério transversal. Alguns serão agregados à pasta dele, claramente, mas tem que haver uma transversalidade, porque a ideia é ele participar, por exemplo, de elementos de gestão e profissionalização de todos os ministérios. Então, quando a gente fala Ministério da Reforma do Estado, ela passa, antes de tudo, por reformar, inclusive, a máquina do Poder Executivo, que é uma retomada da capacidade de ação do Poder Executivo. É um gigantesco trabalho de RH também e um trabalho de tecnologia. Então, há uma reforma que ela é planejada pela Fazenda e pelo Planejamento, mas que envolve trabalho, a articulação disso passa para esse superministério, que é transformar, eu falei isso na entrevista, é transformar o Palácio do Planalto, inclusive, numa espécie de uma startup. Você tem que ter um time menor, altamente talentoso, cuidando do que interessa. E aí os ministérios, alguns podem se fundir e ficar ali, mas o que é, por exemplo, o ministro da Fazenda, ele será o ministro da Fazenda, haverá o ministro da Fazenda. Ele terá um trabalho em conjunto com essas reformas do Estado, porque hoje no Brasil, cuidar de economia, em grande medida, cuidar de questões de Estado, né? Nossa economia é altamente dependente do Estado e da política, infelizmente. Então, esse elemento transversal, que vai passar por vários ministérios, é o elemento que caracteriza esse superministério. E já tem nomes para alguns desses ministérios, além do deputado Kim? A gente vai apresentar nas próximas semanas. A gente está conversando aqui, assim, vamos ser claro, não só a imprensa, mas todos os setores que importam estão agora querendo conversar com a gente, mas não estavam há meses atrás, natural. Então, agora a gente está conseguindo firmar o pé para começar a terminar de convencer as pessoas que a gente gostaria que estivesse conosco. É basicamente isso. As pessoas tinham medo, Pré-candidato, né? Porque hoje, desculpa, a nossa pode posição política é uma continuar. posição muito difícil, porque a gente arruma briga com os dois lados e também com o judiciário. Então, é uma pessoa para ela se colocar ao nosso lado publicamente, ela tem medo, né? Ela sabe que ela vai sofrer retaliações de toda ordem. Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo informativo do Missão para você.